Nessa aula, essa é a nossa última aula, né, do tópico frações. Eu vou falar sobre o problema das torneiras, né? Isso sempre me deixou intrigado, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu digo, como é que alguém inventa um negócio desse, né? Como é que se resolve, né? Eu fiquei algumas horas tentando resolver isso, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Então, vamos aos exemplos, né? Primeiro exemplo aqui diz o seguinte, ó, uma torneira sozinha enche um tanque completamente em 3 horas. Uma segunda torneira sozinha enche o mesmo tanque em 6 horas. Se o tanque está vazio e as duas torneiras são ligadas simultaneamente, em quanto tempo o tanque estará completamente cheio? Então veja, vamos colocar os dados, né? São duas torneiras, certo? Torneira 1, né? Torneira 1, ó, aqui, ó, enche o tanque sozinha em 3 horas, né? A torneira 2, sozinha, enche o mesmo tanque em 6 horas, né? E aí ele pergunta o seguinte, se você colocar, o tanque está vazio, e você ligar, né, as duas torneiras, ó, T1 e T2, vai encher o tanque em quanto tempo? X horas. É esse X que eu quero descobrir, certo? Então, veja, esse tipo de problema da torneirinha você vai resolver sempre dessa forma. Ó. Você vai escrever ó, 1 sobre o tempo da primeira torneira, que é quanto? 3, mais, né, porque você está somando as duas. 1 sobre o tempo da segunda, que é 6, que é igual a 1 sobre o tempo das duas, que é x, sempre nesse formato. Eu vou explicar de onde é que vem isso já já, tá certo? Então veja, 1 sobre o tempo da primeira mais 1 sobre o tempo da segunda, que é igual a 1 sobre o tempo das duas juntas. E aí a gente vai resolver essa equação e achar a resposta. Aqui eu vou somar essas duas frações, tá vendo? E do lado do segundo membro eu vou conservar o 1 sobre x. Então vai ficar assim, ó. Somar frações com denominadores diferentes, vou ter que tirar o MMC, né? Então vou tirando o MMC aqui, ó, de 6 e 3, ó, dá por 2, né, que vai dar 3, repete, dá por 3, que vai dar 1, o MMC é 6. Então vai ficar 6, o MMC, vou repetir aqui, que é igual a 1 sobre x, tá? 6 por 3 dá 2, né, vezes 1 dá o quê? 2. Mais 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. Não pode cortar o denominador, tá? Então aqui ficou o quê? 3 sobre 6, que é igual ao quê? A 1 sobre x, tá certo? Proporção, né? Uma fração igual a outra, vou fazer meios e extremos. Então daqui eu vou obter o seguinte, ó. 3 vezes x vai ficar 3x, 6 vezes 1, 6. Então quem é x? 3 multiplica, passa dividindo, vai ficar 6 por 3, x é 2. Então significa o quê? Que as duas torneiras vão encher o tanque, né, em 2 horas, né, ligadas juntas. Agora, a pergunta é, por que faz dessa forma? Né? Por que assim? Na verdade, isso aqui é resultado de uma regra de 3. Olha. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar que você tem aqui um tanque, tá certo? Um tanque vazio. E a torneira 1 leva 3 horas para encher esse tanque. Então significa o quê? Que se eu pegar o tanque e dividir em 3 partes iguais, ó, cada partezinha dessa representa 1/3 do tanque. Então em 1 hora, já que o total de horas para encher é 3, em 1 hora vai encher 1/3 do tanque. Tá certo? Da mesma forma, o tanque está aqui vazio, né? A torneira 2 leva 6 horas. Então se você dividir aqui ó, em 6 partezinhas iguais, ó, esse tanque, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que em 1 hora vai encher o quê? 1/6 do tanque. Então eu posso montar uma regra de 3 aqui com as seguintes grandezas. Ó. A fração do tanque e o tempo. Né? A fração e o tempo. Então significa o quê? Que em 1 hora, se eu ligar as duas torneiras, eu vou ter 1/3 mais 1/6 do tanque com água, né? 1/3 mais 1/6 com água. O tanque inteiro, 100% é 1, vai estar para x, né? Que é o tempo que eu quero descobrir. Então isso é uma regra de 3 direta, então vai ficar ó, 1/3 mais 1/6 sobre 1 igual a 1 sobre x. Ó. Então ficou 1/3 mais 1/6 sobre 1, vai ficar 1/3 mais 1/6, que é igual a 1 sobre x, que é o que eu coloquei aqui diretamente, entendeu? Então isso aqui é uma regra de 3 simples, né?
Mas você não vai ficar nessa viagem toda, né? Você vai chegar e vai... Na prova, 1 sobre o tempo da primeira, mais 1 sobre o tempo da segunda, que é igual a 1 sobre o tempo das duas, tá certo? O texto algumas vezes muda, né? Se você vai fazer concurso, às vezes aparece lá, olha, um bibliotecário arruma uma biblioteca em 3 horas, um segundo arruma em 6 horas, os dois juntos, e aí vai, tá certo? Vamos ao exemplo 2. Uma máquina A faz um trabalho em 10 horas, né? Uma máquina B faz o mesmo trabalho em 15 e a máquina C o trabalho em 30, né? Quanto tempo o trabalho demorará para ser feito se A e B trabalharem juntas? Então vamos à letra A aqui, ó, né? A máquina A faz o trabalho em 10 horas, né? É o que ele diz. A máquina B faz o mesmo trabalho em 15 horas. E a máquina C em 30 horas. Mas vamos para a letra A, né? Quanto tempo A e B juntas farão o trabalho? Ou seja, A mais B farão o trabalho em quanto tempo? X horas. Tá? Então, mesmo esquema. Ó. 1 sobre o tempo da máquina A sozinha, 1 sobre 10, mais 1 sobre o tempo de B sozinha, que é 15, que é igual a 1 sobre X. E aí é só resolver e encontrar o X. Ó. Vou igualar aqui a 1 sobre X, eu vou repetir. Vou tirar o MMC, né, de 10 e 15 aqui do lado, ó. Dá por 2, né, o 10, que vai dar 5, repete o 15. Aqui dá por 3, que vai dar 5, repete o 5, e aqui vai dar por 5. Então, o MMC vai ser 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. 30 por 10 dá 3, vezes 1 é 3. 30 por 15 dá 2, vezes 1 é 2. Né? E mantém aqui. Então, ficamos com 5 sobre 30, igual a 1 sobre x. Fração igual a fração, vou fazer meios e extremos. Então, eu vou ficar com 5 vezes x, 5x, que é igual a 30 vezes 1, que é 30. Então, quem é x? 5 multiplica, passa dividindo, então vai ficar 30 dividido por 5, que vai dar o quê? 6. Então, significa o quê? Que A e B juntas vão levar o quê? 6 horas para encher, para fazer o trabalho. Tá bom? Letra B agora, né? Letra B, ele quer o quê? Quanto tempo A, B e C juntas levariam para fazer o trabalho, né? Então, seria o quê? 1 sobre o tempo de A sozinha, 10, mais 1 sobre o tempo de B sozinha, 15, mais 1 sobre o tempo de C sozinha. Quanto é C sozinha? 30 horas, né? E isso vai ser igual a 1 sobre X, tá certo? A mais B mais C. Mesma coisa, vou tirar o MMC aqui, ó. O MMC vai dar 30, né, sobre 1 igual a 1 sobre x. 30, né, por 10, né, dá 3, vezes 1 é 3, mais 30 por 15 dá 2, vezes 1 é 2. 30 por 30 dá 1, vezes 1 é 1. Aqui a gente vai ter o quê? 3, 5, 6, né? 6 sobre 30, que é igual a 1 sobre x, né? Fazendo meios e extremos, eu vou ficar com 6 vezes x, 6x, que é igual a 30 vezes 1 é 30. Então, quem é nosso x aqui? 6 multiplica, passa dividindo, então nosso x vai ficar 30 dividido por 6. X é igual a 5. Então, as 3 torneiras juntas, né, vão levar o quê? 5 horas para fazer o trabalho. Veja que o texto, né, é análogo, é semelhante ao da torneira, né? Só mudou que agora é máquina fazendo um determinado trabalho. E por último, vamos ao terceiro exemplo, que diz o quê? Trabalhando juntos, Bruno e Frederico organizaram a biblioteca do seu pai em 6 horas. Bruno faz esse serviço sozinho em 10 horas. Né? Quanto tempo levaria Frederico para fazer o serviço sozinho? Então, anotando os dados, ó. Bruno mais Frederico organizam a biblioteca do pai em 6 horas. Bruno sozinho faz o serviço em 10 horas. Ele quer saber quanto tempo Frederico sozinho faria o serviço, né? X horas. Então, é a mesma coisa, tá certo? Então, vai ficar como? Ó, a estrutura. Ó. 1 sobre o tempo de Bruno sozinho, que é 10,
mais 1 sobre o tempo de Frederico sozinho, que é x, que é igual a 1 sobre o tempo dos dois juntos, que é 6. Percebeu a diferença, né? Nos problemas anteriores, a gente tinha o tempo individual de cada um e lápis pediu o tempo juntos. Aqui ele deu o tempo junto, o tempo de um e que é o tempo do outro. Então, a gente vai resolver isso aqui. Então, como é que a gente resolve isso? Essa fração 1 sobre 10 está positiva, eu vou passar para o segundo membro, ela vai ficar negativo, né? E aqui eu vou conservar o 1 sobre x no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre x igual a 1 sexto menos 1 sobre 10, né? Porque aqui está positivo, vem para cá negativo. 1 sobre x é igual. Vou tirar uma MMC de 6 e 10. Ó. 6 e 10. Dá por 2, que vai dar 3, né? 5. Dá por 3, que vai dar 1, dá 5. E aqui 5. Então, continua sendo 30, né? Aqui, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, ficou MMC 30. 30 por 6 dá 5 vezes 1 é 5, menos 30 por 10 dá 3 vezes 1 é 3. 1 sobre x é igual, né? Então, ó, 1 sobre x é igual a 5 menos 3, né, que vai dar 2 sobre 30. Fazendo meios extremos, eu vou ficar com 2 vezes x, né? 2x. 30 vezes 1 é 30. E aí, quem é x? O 2 multiplica, passa dividindo. Então, x é igual a 15. Tá certo? Então, significa o que esse 15? Que o Frederico, perdão, vai fazer o trabalho sozinho em 15 horas, tá certo? Então, veja que não é complicado, é bem tranquilo esses problemas da torneira. Então, vai lá, faça, repita, né? Que você vai conseguir. Um abraço.